se ajoelham para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: como com os 300 homens lançados na água, eu libertarei e vos darei vitória sobre os amigos. Diga aos outros que voltaram para casa. Graças a Deus, aleluia. Amém. Graças a Deus neste momento, por esta oportunidade maravilhosa que nós temos de estar na casa do Senhor, né? Temos esta oportunidade maravilhosa de podermos adorar ao Senhor e bendizer o nome dele. Amém? Nós temos essa oportunidade, meu irmão Tiago, porque é um jovem que está chegando aqui na casa do Senhor conosco, e nós temos a certeza que Deus vai fazer uma grande obra na vida dele, né? Tenho certeza disso, irmão Tiago. Eu posso ver pelo teu semblante, pelo teu jeitinho de ser, né? A gente conhece, a gente sabe quando é uma criança voada, quando é um jovem avoado, ou quando é um jovem sério, um jovem que tem um coração puro. A gente pode ver isso. Deus nos dá esse discernimento espiritual, e que Deus continue te abençoando, e que tu venhas quando sentires de estar na casa do Senhor, possa estar conosco todos os dias, amém? Nós vamos ler uma palavra, irmãos, uma palavra do Senhor, graças a Deus por isso. Nós vamos meditar numa palavra do Senhor esta noite, uma noite chuvosa aí fora. Aproveitar, né, que nós estamos aqui um poucos, mas estamos com a garantia da presença do Senhor na nossa vida, amém? Graças a Deus, em cima de nós, aleluia, tenho a certeza que existem anjos do Senhor que estão acampando ao redor da casa dele, e o Espírito de Deus também habita em nosso meio, aleluia. Vamos ler uma palavra, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, melhor dizendo, né? Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, aquele homem que era um cobrador de impostos, mas que Deus o chamou para ser um apóstolo dele. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 25 a seguir da palavra do Senhor, amém? Todos os que estão procurando, possam procurar, aleluia, com toda a calma. Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo 25 a seguir. Todos acharam? Diz-nos assim a palavra de Deus para esta noite. Naquele tempo, Jesus respondendo, disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podem tomar assento, por favor. Queridos irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, revelada-nos aqui neste Evangelho de Mateus. É o próprio Jesus quem está relatando esta palavra. Jesus começa aqui relatando no Evangelho de Mateus acerca de um acontecimento da parte do Senhor para os homens. Ou seja, ele está agradecendo a Deus, porque Deus está ocultando a revelação da sua palavra aos que se achavam sábios e instruídos. Ele está dando graças ao Pai, porque Deus estava fechando a mente dos intelectuais, a mente dos que se dizem sábios por causa do diploma,
Jesus, ele guerreava contra os fariseus, os saduceus. Por quê? Porque naquela época quem perseguia ele eram exatamente os doutorados que conheciam a lei de Moisés. Eles se achavam o senhor do sábado, eles se achavam os donos da palavra, eles se achavam os donos da Bíblia, eles se achavam os donos, eles ditavam as regras para o povo, e o povo vivia numa opressão tremenda, o povo vivia cansado, o povo vivia oprimido. Por quê? Porque quem ditava as regras eram os fariseus. Mas então aparece Jesus na história, e Jesus começa agora a fazer o contrário que eles faziam. Se no sábado era proibido curar, Jesus aparecia curando. Se no sábado era proibido fazer uma obra, Jesus aparecia trabalhando. Se era proibido tal coisa, Jesus fazia o contrário. Por quê? Porque Jesus havia sido enviado pelo Pai, e Jesus queria mostrar para eles que Jesus era tanto o Senhor do sábado, como era o Senhor da nossa vida. Ele determinava, ele curava, e ninguém podia dizer que hora era, a hora que deveria ser, porque ele veio para isso. Ele nasceu de Maria, mas ele era filho de Deus, e veio desta terra para nos fazer todas as obras do diabo. Jesus começa a relatar e dar graças ao Pai, porque o Pai estava revelando este evangelho tão lindo, aquele que se colocava na presença dele. Na época, os que se colocavam na presença de Jesus, quem era? Eram os fariseus, eram os doutores da lei? Não, eram prostitutas. Quem mais? Eram coxos, eram aleijados, eram que tinham mão mirrada, eram pessoas na classe social que estavam sofrendo. Essas pessoas, elas colocavam-se na presença de Deus, e elas humilhavam-se na presença do Pai. Por isso Jesus se revelava como sendo a palavra que desceu do céu a essas vidas. Tanto é que Jesus diz, a palavra do Senhor fala, porque ele veio para os que estavam doentes. O médico não vem senão para os doentes. Jesus veio para os doentes. É por isso que naquela época, quem conhecia a palavra, quem recebia a revelação da palavra, eram aqueles que se colocavam na presença do Pai com um desejo, com uma sede, com uma vontade de aprender de Jesus. A palavra do Senhor nos relata que Jesus diz assim no decorrer: porque ninguém conhece ao Filho, senão aquele a qual o Pai quiser revelar. E ninguém conhece o Pai, a não ser que o Filho queira revelar. Por quê? Porque o Filho estava no Pai e o Pai estava no Filho. Esses homens que se consideravam grandes, esses homens que se consideravam os tais da época, não entendiam o que Jesus queria dizer. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que não come da minha casa não tem parte comigo. Eles não entendiam as palavras que Jesus dizia. Jesus falava por parábola para que eles pudessem tentar entender. E mesmo assim, pela sua maneira de viver, pelo seu jeito intelectual de achar que era inteligente, não compreendiam uma vírgula sequer da revelação de Deus. É por isso que lá em Jeremias 33:3, o Senhor dá agora para Jeremias uma palavra dizendo: Jeremias, tu quer aprender de mim? Clama a mim então, e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Deus quer revelar a nós coisas que nós não entendemos, coisas que nós não compreendemos, mas para isso é preciso se colocar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, ser pobre de espírito na presença de Deus, e entender que só através de uma humilhação nós vamos conhecer o que Deus quer para a nossa vida. Com soberba ninguém vai entender nada. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. A Bíblia diz: se te elevares lá alto como águia, de lá eu te derribarei. Se fizeres a tua casa lá alto, de lá eu te derribarei. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. A Bíblia diz assim, ó: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará.
Jesus começa a narrando aqui no Evangelho de Mateus acerca disto, acerca deste ocultamento que o Pai estava fazendo aos sábios instruídos, e alegra-se quando o Pai revela aos pequeninos a sua vontade. A Bíblia começa nos dizendo mais aqui, Jesus agora explicando isso, dando graça e dizendo que ninguém conhece o Pai senão o Filho quiser revelar. Jesus agora faz um convite a todos, até os orgulhosos, para ver se no momento eles mudaram de posição. Jesus faz um convite agora, dizendo o que está escrito aqui no nosso púlpito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Por que, queridos irmãos? Jesus estava ainda dando uma oportunidade para esses irmãos que se achavam grandes se humilharem e vissem a presença de Deus, e essa é a presença de Deus, e pudessem agora ter a solução para os seus problemas. O mundo aí fora, a sociedade aí fora, as pessoas estão vivendo de uma forma cansada e oprimida, elas estão sobrecarregadas pelos antidepressivos, sobrecarregadas por remédios, sobrecarregadas por droga, sobrecarregadas pelo álcool, sobrecarregadas pela prostituição, sobrecarregadas pelo egoísmo, sobrecarregadas pela soberba, sobrecarregadas pela maneira impossível de ganhar dinheiro. Elas estão sobrecarregadas, estão com suas vidas que elas estão assim de uma forma enlouquecida, e elas muitas vezes param. Eu tenho certeza, porque é psicológico, e elas param à noite, eu tenho certeza, e elas colocam sua cabeça no travesseiro, e por certo elas se perguntam: eu já estou cansado disso, eu já estou cansado dessa vida, eu já estou cansado, falta alguma coisa na minha vida, falta algo para me mudar, falta algo para mim ser melhor, falta algo para mim ser feliz. E o que é? É o dinheiro, é a inteligência, é a posição financeira, é o status. Não, é a presença de Deus, é a presença do Senhor, é a pregação da palavra, é ir até o Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ele tem alívio para a alma, ele tem alívio para a vida, ele tem um remédio para acabar com todo tipo de sofrimento da humanidade. Por isso ele revelava, ele dizia, ele falava, por isso ele evangelizava, por isso ele não se cansava de caminhar. Jesus na Bíblia, você nunca vai pegar ele parado, ou é correndo, caminhando daqui para lá, ou é entrando num barco, indo de uma banda para o outro lado. Por quê? Porque a missão dele era salvar a vida. A missão dele era chegar na casa daquele que está sobrecarregado. A missão dele era chegar na vida daquele que não tem mais esperança. A missão dele era até chegar na vida daquele que já morreu e trazer a vida novamente, para ele entender que Deus era poder. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus diz: vinde a mim, todos vós, todos, não é o branco, nem o amarelo, nem o preto, não é nem o rico, sou o pobre, não é uma acepção de pessoa, não é só uma classe de vida de pessoa, não. Antes no Antigo Testamento era para o judeu, mas o judeu rejeitou. Em Isaías 53 adiante, a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. E ainda diz mais: porque foi subindo perante os homens como raiz de uma terra seca, não tinha aparecendo em formosura, e os homens escondiam o rosto, porque não viam beleza nele, mas ele tomou sobre si as nossas dores, ele foi moído, ele foi experimentar um trabalho, ele
E ele diz mais aqui, olha só: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Amém, meu Deus. Aleluia. Ele diz aqui na sua palavra: tomai sobre vós o meu jugo. Porque, queridos irmãos, um jugo do Antigo Testamento, um jugo na história da Bíblia, existe um jugo que é onde carrega os bois, sabe? Aquele varal de madeira, aquele varão grande de madeira, o varal, dizendo assim, que é comprido, que bota no pescoço do boi. Aquilo era o jugo que estava sobre o animal, para cada um ficar no mesmo alinhamento e trabalhar juntamente. Também era usado no escravo, era usado nas pessoas dos escravos, uma espécie também aqui, ó, perante os ombros, e o escravo era humilhado e tinha que trabalhar com aquele peso nos ombros. As pessoas estão vivendo nos dias de hoje, estão vivendo como um jugo, o jugo do pecado, o jugo da mentira, o jugo da superstição, o jugo de tudo quanto é coisa que não agrada a Deus. Elas estão caminhando corcundas, elas estão com o peso nas costas que não aguentam mais. Jesus quer tirar este jugo, Jesus quer tirar hoje este jugo, Jesus quer tirar este jugo e quer dizer: aprende de mim aqui, ó, sai desse jugo de mentira, sai dessa superstição, que se você não fazer isso você morre, se você não tomar isso você morre, se você não acender uma vela para uma santa você morre, se você não tiver um colar de proteção você morre, se você não tiver uma fibra no pescoço o olho pega. São jugos que o mundo coloca, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus está dizendo: deixa hoje esse jugo e aprendei de mim, Jesus, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Jesus tem o descanso para a nossa alma. Jesus tem a solução para os nossos problemas. Jesus tem a cura para as nossas feridas interiores. Todos nós temos feridas interiores, lembranças de um passado, crises existenciais, um trauma de infância, uma lacuna que se levanta e nos impede de progredir adiante. Mas Jesus esta noite diz: vinde a mim todos, porque eu tenho como mudar esta situação. Glória a Deus. As pessoas estão morrendo aí fora, as pessoas estão se matando, as pessoas estão fazendo todo tipo de coisa que entristece os olhos do Senhor. E por incrível que pareça, a culpa é colocada primeiramente em Deus. Eu vivo dessa maneira porque Deus não olha para mim. Eu vivo dessa forma porque Deus não me quer. Eu vivo dessa forma porque Deus não existe. Eu faço trabalho porque Deus não sei o que. Eu não vou mais à igreja porque Deus não me ajuda. Eu quero te dizer uma coisa: o responsável pelo problema é você mesmo. O responsável pelo problema é você. A Bíblia diz: do que se queixa o homem é do próprio pecado que comete. Do que se queixa o homem? O próprio homem arranja uma desculpa sempre para colocar a culpa em Deus. E alguns até dizem: aonde está Deus no momento de dificuldade? Deus está no mesmo lugar de sempre. Deus está no céu, Deus está sentado no seu trono, Deus está governando a terra, Deus está comandando os mares, comandando os satélites, comandando o que é a lua, o sol, comandando os astros. Deus continua regendo a sua criação. A culpa não é dele, a culpa é dos homens que se afastam da presença de Deus. Jesus diz bem assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que ele é manso e humilde? Porque a Bíblia diz assim: porque ele foi como um cordeiro mudo até o matadouro, e não abriu a boca para dizer uma palavra. E ele foi até eles e passou por morte, e morte de cruz.
e que no terceiro dia ele ressuscitou. Ele sabia da missão dele aqui na terra, ele sabia o que ele haveria de passar, ele sabia tudo que ele passaria para salvar eu e você, mas ele não abriu a boca, ele não disse não vale a pena fazer esse sacrifício pelo homem, não vale a pena morrer pela humanidade, pelo contrário, como uma ovelha para o matadouro ele foi calado, ele foi mudo, ele padeceu o que tinha que padecer para que hoje ele desse tudo que nós precisamos para que nós sejamos mais do que vencedores na sua presença. Jesus chamou cada um de nós, aleluia. Jesus chamou cada um de nós, aleluia. E eu prego agora, direcionado pela palavra de Deus. Nós podemos até brincar aqui quando estamos em poucas pessoas, falar uma formalidade, mas agora eu me sinto na autoridade de Deus para dizer para você que você foi chamado por Deus e existe algo sobrenatural na sua vida, uma chamada envolvente, algo envolvente e precioso. Por quê? Porque você é um portador da palavra de Deus na tua boca, na tua mão, nos teus pés, na tua vida. Existe algo que Deus colocou e o que é? É a condição de chegar para outra pessoa que está na lama e falar uma palavra e a pessoa levantar novamente, tirar esse jugo da pessoa, tirar esse problema da pessoa, através do nome de Jesus. Canta na cara, Amém, glória a Deus. Jesus está dizendo na sua palavra: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. E ele aqui está dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas dizem: eu não posso ser crente, eu não consigo ser crente porque é tão difícil, é tão pesado obedecer os mandamentos do Senhor. Mentira do diabo, não é pesado nada. O jugo do Senhor é suave e o fardo do Senhor é leve. O fardo do pecado que é pesado, o fardo da mentira que é pesado, o fardo do mundo que é pesado, o fardo de insatisfação, o fardo de não poder dormir de noite, o fardo da enfermidade, o fardo da miséria, o fardo da solidão, o fardo do desprezo, o fardo do abandono familiar. E quem é que traz esse fardo? É o diabo. Mas Jesus tem um fardo leve. Jesus tem um fardo leve para oferecer essa noite. E esse fardo você pode carregar através da palavra dele. Ele disse assim, lá no Evangelho de João, vocês conhecem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele quis dizer o quê? Que você não precisa vencer mais, não. Ele quis dizer que assim como ele era homem, ele venceu, você também pode vencer através da palavra dele, através do exemplo dele, através da atitude dele, através do nome dele, através do sangue dele, através de viver uma vida no Evangelho dele. Você pode vencer o mundo, sim. Glória a Deus, aleluia. As pessoas estão aí com um jugo tão pesado, um jugo tão diferente, e Jesus tem para oferecer o melhor para a vida das pessoas. As pessoas, elas arranjam todo tipo de desculpa para não vir à casa do Senhor. Elas são agressivas com as palavras. Malaquias diz assim, e existe um memorial escrito entre o que teme a Deus e o que não teme. E diz ali mais: as suas palavras foram agressivas, porque vós dizeis: o que tem adiantado em andar na presença de Deus? O que tem adiantado pagar um preço? O que não serve está lá bem bom, o que não serve está numa boa. Tem carro novo, tem casa nova, e eu na presença de Deus só estou aqui padecendo luta. A Bíblia diz que quando Davi começou a olhar, o salmista começou a olhar para isso, a Bíblia diz que Deus repreendeu Davi dizendo o que para o salmista? Ele repreendeu dizendo: olha, cuidado, os teus pés
sábios instruídos. Quem é os sábios instruídos? É todo aquele que acha que sabe tudo. Eu não vou na igreja porque eu vou para lá para dar dízimo com o pastor. Eu não vou na igreja porque eu vou para lá. Eu não preciso estar na igreja todo dia. Eu estou tomando meu banho e eu oro a Deus todo dia. Ele ora a Deus todo dia, mas todo dia ele pratica pecado. Todo dia ele continua fumando, todo dia ele continua bebendo, todo dia ele continua roubando, todo dia ele continua se prostituindo. Ele acha que Deus é um Deus de quê? Ele acha que a Bíblia diz assim, ó, que quando nós continuamos no pecado, Deus nem ouve a nossa oração. As pessoas estão enganadas. Ninguém pode comprar a Deus só porque ora. Ninguém pode comprar a Deus porque dá um rancho para alguém ou porque fala de Deus. A Bíblia diz assim, ó, muitos dirão: no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei, no teu nome eu curei. E Jesus disse: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. As pessoas estão equivocadas, enganadas. Elas precisam se humilhar na presença de Deus. Elas precisam se colocar pequenas na presença de Deus. Elas precisam desejar estar na presença de Deus. Elas precisam ter um desejo verdadeiro de buscar a face de Deus, de buscar comunhão com Deus, para que Deus revele realmente o que Deus quer da vida delas. Os sábios da antiguidade, os fariseus, os saduceus e toda aquela raça que Jesus chamou de raça de víbora, sepulcro caiados. Vocês por fora são bonitos, mas por dentro vocês não têm nada. Vocês são sepulcro caiado, vocês são raça de víbora. Vocês não deixam os pequeninos ir e também não vêm até a mim. Jesus estava repelindo eles e agradecendo ao Pai. Eu vou usar minhas palavras. Parece que Jesus dizia assim, nas minhas palavras, usando: obrigado, Pai, porque tu não está revelando a minha palavra a esses aí, ó, esses que só falam mal do Evangelho, esses que não querem saber de nós, esses que zombam, esses que blasfemam, esses que brincam, esses que falam piada usando meu nome, esses que falam coisa suja usando meu nome, esses que usam de traição, que usam de calúnia para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu irmão. Ó Pai, esses não devem ser revelados a palavra só a partir do momento em que eles se colocarem humildes e entenderem que eles precisam de um Deus que venha governar a vida deles para eles poderem herdar o reino do céu. Glórias a Deus. Não diga para mim que você pode viver sem a presença de Deus na tua vida. Ninguém diga para nós que eles podem se governar por si mesmos. Olha uma revelação aí para nós. Sabe por que Deus não matou o diabo quando o diabo se rebelou com os terça parte dos anjos do céu? Quando o diabo se rebelou contra Deus e quis tomar o lugar de Deus, Deus podia ter acabado com ele e com os anjos. Não precisava haver nós. Mas sabe por que Deus deixou o diabo, lançou ele para a terra e deixou ele vivo até agora? Para matar ele no último dia? Para que o homem e para que a terça parte dos anjos que ficaram ao lado de Deus possam ver que o homem não pode se governar a si mesmo. Porque quando o diabo foi no ouvido de uma terça parte dos anjos, o diabo disse: olha só Deus manda, só Deus governa, só Deus quer a glória, só Deus diz o que tem que fazer. Vamos nos rebelar contra ele, vamos tomar o lugar dele, e eu vou colocar o meu trono acima do trono dele. Então o que Deus fez? Deus baniu eles do céu, e Deus não destruiu ele, porque senão os anjos que ficaram ao lado dele iriam pensar assim: mas será que o diabo não estava falando a verdade? Será mesmo que nós não temos condições de nos governar nós mesmos? Será que nós precisamos estar sempre ao lado de Deus? Então Deus deixou para que hoje eles pudessem ver, e nós também podemos ver, que quando somos governados pelo diabo, ou quando somos governados por nós mesmos, nada dá certo na nossa vida. Agora, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e deixamos Ele nos dirigir, nós somos mais do que vencedores. A nossa vida muda, o drogado vira uma pessoa de caráter, o bandido muda, o viciado muda, a prostituta muda sim. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que convence o homem
porque Ele fez esse convite, e porque Ele venceu na cruz do Calvário, e porque nós somos os pequeninos que Ele revelou a palavra. É por isso que nós somos mais do que vencedores na presença de Deus. A humanidade está enganada. A humanidade que pensa que pode viver sem Jesus está enganada. O convite está até hoje feito. Este convite vale até agora. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. A porta não se fechou. A igreja ainda não foi arrebatada. Deus, Jesus ainda não veio buscar a igreja. E o convite ainda está de pé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Amém? Vamos orar neste momento. Vamos orar ao Senhor e temos a certeza que Deus falou conosco, falou em nosso coração e nos deu vitória. Aleluia. Vamos orar neste momento. Fecha os teus olhos aí e nós vamos orar. Qual seja a tua petição, Deus, Ele vai te abençoar tanto aqui na frente do altar como aí no banco onde você está. Ele é poderoso, Ele está aqui e vai abençoar a tua vida. Vamos orar neste momento. Aleluia. Posso, graças a Deus. Passa aqui a tua vitória. Primeiro nós vamos orar, depois eu estarei ungindo a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos orar nesse momento. Fecha os teus olhos aí. Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse convite que o Senhor fez na tua palavra, convidando todos nós, Senhor, para nos aproximarmos da tua presença. Esta noite, Espírito Santo, noite de bênção, noite de vitória, noite de glória, Senhor. Nós ministramos agora a presença do teu Espírito Santo, a presença do Senhor na nossa vida. Nós ministramos agora, Senhor, a cura da enfermidade. Toca na vitória agora, na garganta dela, no corpo físico dela. Toca no irmão Tiago agora, toca nos irmãos agora, e que todo mal seja repreendido. Deus, se alguém aqui triste, se alguém magoado, agora, Espírito Santo, bota para correr, Senhor, todo aquele que não te agrada, e que teu Espírito Santo se pode presente nesta vida. Nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, nós agradecemos por esta noite, por essa oportunidade de servir, de pregar a tua palavra, de estar debaixo do teu convite. Nós ministramos, Senhor, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, vai tocando nesse bairro, vai tocando na vizinhança, vai tocando, Senhor, naquela alma que está parada, que está estacionada, e que ela volte para a tua casa, que ela volte desejosa, que ela volte com saudade, que ela volte para a tua casa, e novamente o Senhor venha a levantá-la em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar aquele corinho porque Ele vive? Vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém? Graças a Deus eu agradeço a presença de cada um dos irmãos. Amanhã não haverá escola bíblica dominical, reunião geral na sede, com entrega das escalas, Santa Ceia, a partir das 8 horas, escola dominical lá na sede. E das 9h15 adiante, haverá oração e depois partiremos para o culto e a Santa Ceia do Senhor. Terça-feira à tarde, às 15 horas, terá círculo de oração das irmãs, Estarão reunidas aqui na terça, às 15 horas, e na terça-noite, a partir das 20 horas, oração e ensinamento da palavra de Deus. Eu agradeço a tua presença, cumprimento o teu
aí, estamos despedidos na paz do Senhor, amém? Graças a Deus, aleluia.